Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou responder uma dúvida que muita gente tem. E é um assunto muito discutido para quem acompanha, para quem estuda sobre mentalidade, sobre lei da atração, sobre desenvolvimento da vida através do poder da mente, né? Que a dúvida é o seguinte: o que importa mais, ação ou mentalidade positiva? Muita gente tem essa dúvida porque pensa o seguinte: a lei da atração defende que você precisa só acreditar que já tem, ou acreditar que terá, né? E você vai conseguir realizar seus objetivos, correto? Você simplesmente muda sua perspectiva, né? Suas crenças, e você repete afirmações positivas ali para garantir que as coisas darão certo, afirmar que as coisas darão certo, e as coisas acabam dando certo, praticamente no piloto automático, né? Isso é o que muitas pessoas que falam, que pregam sobre a lei da atração defendem. E hoje eu vou trazer minha opinião sobre isso, se isso é verdade ou não. Ou porque tem outras pessoas que acreditam o seguinte, que não existe lei da atração, não existe essas coisas, é só você agir, fazer o que precisa ser feito, que acabou, tá? Então, primeiramente, deixe sua opinião aqui nos comentários, aqui mesmo no início do vídeo, deixe sua opinião aqui nos comentários sobre qual dessas duas opiniões é a sua. Se basta acreditar que as coisas vão começar a dar certo, ou se precisa simplesmente agir e deixar pra lá esse negócio de acreditar que vai dar certo se você agir, se você fazer o que precisa ser feito. A maioria das pessoas acredita que é a ação, simplesmente a ação que traz seus resultados, nada mais. Se uma pessoa age, se uma pessoa abre um negócio, por exemplo, e trabalha certinho para aquele negócio dar certo e faz as coisas da maneira certa, ela vai conseguir colher frutos, né? A maioria das crenças da população é essa, porque as pessoas precisam ver para crer, né? As pessoas precisam de uma coisa que elas acreditam no que elas já veem com os olhos dela, né? Com coisas reais, coisas que de fato já se materializaram no mundo, são o que fazem essas pessoas acreditarem. E coisas místicas, coisas que você não vê, poderes que você não vê, por exemplo, a nossa mente é uma coisa que você não vê. E muita gente não acredita nisso, né? Nesse poder da mente, nessa questão aí de lei da atração, nessas coisas, e acredita que é só agir e pronto. E qual é a minha opinião sobre isso? Eu acredito que a mentalidade, ela é 80% dos resultados, na minha crença. Eu já vi gente falando que é 95%, eu acredito que a mentalidade ela é 80%. Ela é muito mais do que simplesmente agir. Eu acho que se você pegar uma pessoa que cresceu em uma família que tinha muita escassez, passou a sua infância com escassez, com falta e limitação, tem crenças enraizadas de que alguma coisa contra os ricos, que o dinheiro é sujo, algo do tipo, e essa pessoa simplesmente começar a agir de objetivos, eu acho que não vai dar certo. Na minha opinião, não vai dar certo. Eu creio que a crença tem que ser mudada primeiro. Eu creio que você tem que mudar a sua mente, você tem que imprimir no seu subconsciente essa positividade, a crença, o crer que vai dar certo no seu subconsciente, entendeu? Eu creio dessa maneira, é uma opinião minha, tá? Não há nada provado cientificamente dessa forma, mas eu, com base na minha experiência de vida até aqui, com base em tudo que eu fiz, eu percebi que a reprogramação mental ela existe porque a partir do momento que você começa a estudar esse tipo de assunto, você começa a falar sobre isso, falar sobre o dinheiro, falar sobre prosperidade, aquilo realmente começa a acontecer na sua vida. E sem muito esforço, tá? Por que eu falo 80% mentalidade e 20% ação? Porque se você tiver só mentalidade positiva também e não fazer nada, só sentar, deitar lá na sua cama, sentar lá no seu sofá e esperar o dinheiro cair do céu, as coisas darem certo, eu acredito que não vai dar, não vai ser assim, tá? Na minha opinião, você precisa 80% mentalidade e 20% ação. E aquela pessoa que não sabe nada sobre isso de mentalidade, simplesmente age e as coisas começam a acontecer na vida dela. Bom, eu acho que essa pessoa que simplesmente age, na verdade eu acho que não existe esse tipo de pessoa que simplesmente age sem acreditar. Se a pessoa age, ela acredita, tá? Então a crença, o acreditar vem primeiro, de qualquer forma. Agora, se você faz qualquer coisa falando, eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar certo, eu vou fazer isso aqui porque estão me falando para fazer, só para mostrar para eles que não vai dar certo, simplesmente não vai dar certo, simplesmente realmente não vai dar certo, tá? Então eu acho que, na minha opinião,
mentalidade 80%, ação 20%. Só que o que é que acontece? O conselho que eu dou para as pessoas e o que eu faço no meu dia a dia. Eu masterizo a minha ação. Eu ajo muito em busca dos meus objetivos. Tá? Eu estou o tempo todo tentando crescer meus negócios, eu estou o tempo todo buscando mais clientes, fazendo mais conteúdo. Eu estou o tempo todo buscando meus objetivos, porque como não há comprovação nenhuma científica, na dúvida a gente tem que agir, tá? Na dúvida a gente tem que agir. Mas a mentalidade vem primeiro. A mentalidade vem primeiro, porque você não consegue agir se você não tiver com a mentalidade sã em relação a isso. Se você estiver preocupado, se você estiver depressivo, com muita ansiedade, você não consegue fazer nada, você não vai conseguir agir, você não vai conseguir fazer nada, tá? Na minha opinião, tá? Esse vídeo é minha opinião. Não é uma verdade absoluta, não é nada comprovado cientificamente, até onde eu sei não tem comprovação científica esse assunto, mas é minha opinião baseada na minha história de vida e na história de vida de pessoas que eu acompanho, pessoas que eu estudo, tá? Eu estudo muito sobre isso e na minha opinião, se você tiver uma mentalidade afiada mesmo, com propósito para seus objetivos e você agir em busca de seus objetivos massivamente também, mentalidade mais ação juntas te trazem resultados impressionantes. Aconteceu isso na minha vida, tá? Eu tomei uma decisão lá atrás, quando eu estava apertado, meu filho tinha nascido, lá em casa as coisas não estavam fáceis. Eu tinha comprado um carro com muito esforço, devendo, não tinha dinheiro mal para abastecer o carro na época. Tinha ficado, porque antes eu andava numa moto bem simples, aí eu consegui com muito esforço comprar esse carro porque meu filho ia nascer. E aí eu sofria para colocar gasolina, foi muito complicado no início. Então eu tomei uma decisão de que as coisas iam mudar na minha vida. Eu precisava fazer alguma coisa, as coisas iam mudar. E aí eu comecei a assistir esse tipo de conteúdo, comecei a pensar em dinheiro, comecei a querer mais, comecei a querer algo diferente da vida. E só de eu fazer aquilo, surgiram oportunidades. Eu vi oportunidades para me fazer que não apareceria se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse corrido atrás. Então, na minha opinião, mentalidade 80% e ação 20%. Mas, na dúvida, faça as duas com muita fé, muita força. Coloque sua mente afiada para o desenvolvimento, para o empreendedorismo. Assista esse tipo de vídeo várias e várias vezes. Tire todas as distrações, tire conteúdos de entretenimento do YouTube, do TikTok. Assista só esse tipo de vídeo de mentalidade, de empreendedorismo, de motivação. Vários coaches aí, coaches internacionais. Assista, acompanhe esse pessoal. Assista meu canal aqui várias vezes, os vídeos que você gosta. As coisas vão começar a mudar em sua vida. E aí você age com fé e foco atrás de seus objetivos, fazendo o que precisa ser feito. Aqui no meu canal tem dicas aqui de empreendedorismo, tá? E você simplesmente age, que vai dar certo, tá bom? Então por hoje é só. O vídeo hoje é básico, é só isso mesmo. E comente aí o que você acha sobre o assunto, eu gosto de ver a opinião de vocês. E é isso. Grande abraço, fique com Deus.